Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, pois é, ganhou grandes proporções uma notícia que a gente divulgou aqui nos nossos últimos vídeos no nosso canal com relação à contratação do argentino Giuliano Galoppo, que pertencia ao Banfield da Argentina e que veio para o São Paulo na última janela de transferências. A informação que a gente passou e a gente apurou dentro do São Paulo Futebol Clube, com pessoas ligadas ali a essa negociação, com pessoas influentes e de confiança de que o investidor que faria esse investimento para a contratação do argentino, algo em torno de 30 milhões de reais, ele teria sumido e deixado muito preocupado o pessoal da direção do São Paulo com relação a essa dívida junto ao Banfield da Argentina para a contratação desse jogador de 23 anos de idade. Pois bem, pessoas ligadas ao São Paulo nos procuraram para esclarecer o ponto de vista praticamente oficial do São Paulo. E é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta que está no ar a partir de agora. Vamos lá. Depois da vinheta, vamos lá ao posicionamento oficial do São Paulo. Não é oficial porque essa pessoa que me ligou pediu para não divulgar o nome dela, mas ela estava falando, e é uma pessoa que eu conheço também, é uma pessoa que estava falando em nome da direção do São Paulo. Pois bem, eu vou ler aqui o que me foi dito. O São Paulo, essa fonte do clube, me disse o seguinte: o São Paulo tem um contrato de garantia de investimentos, esse contrato no valor de 6 milhões de dólares para a criação de um fundo. A criação desse fundo tem outras propriedades de marketing, que seriam a receita da São Paulo Futebol Clube Play, São Paulo Play, placas de publicidade e outras fontes de renda. Pois bem, segundo essa pessoa ligada ao clube, esse fundo ainda não está ativo porque ele está preso numa série de estágios burocráticos, aquela burocracia que impera no Brasil, não só nos clubes de futebol, mas no caso específico do São Paulo também. Pois bem, essa fonte oficial do São Paulo diz que eles estão no estágio final para a aprovação da criação desse fundo para a contratação de garantia de investimento. Pois bem, diz a nota ainda que... Aliás, essa nota faz uma pergunta: por que então foi contratado apenas, esse jogador Giuliano Galoppo foi contratado apenas com um contrato sem dinheiro em caixa, apenas com esse contrato de um fundo de investimento que ainda não está ativo? Aí a resposta, ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo respondeu: porque a janela de transferências iria se fechar e o São Paulo viu uma oportunidade de mercado já pensando na reformulação do elenco para 2023 e também na reposição de peças importantes, como, por exemplo, cita essa fonte, a saída do Gabriel Sara. Outra questão abordada: o São Paulo, segundo essa fonte oficial do clube, não deve nada ao Banfield da Argentina. Não foi o que a gente apurou. E que o valor do Galoppo é bem inferior àquilo que foi divulgado, 30 milhões de reais, aproximadamente 6 milhões de dólares. A gente apurou que essa fonte estava passando para a gente um valor bem abaixo e a gente apurou que esse valor seria de aproximadamente 4 milhões de dólares, o que dá, numa conta aproximada, um pouco mais de 20 milhões de reais. Também diz essa fonte oficial que o São Paulo pagou o Banfield, pagou o clube argentino, não deve nada e que o caso nem deve ir à FIFA. Aí eu fico me perguntando, pagou o clube argentino e não pagou os direitos, as dívidas com os jogadores do atual elenco? Tinha dinheiro em caixa então para fazer isso? Pois é, não pagou bicho, não pagou outras coisas mais, a gente fica em dúvida. Pela informação que o São Paulo está divulgando como oficial,
não deve nada ao clube argentino. Se o valor é de 4 milhões e esse contrato de garantia de investimento é de 6 milhões, sobrariam 2 milhões, se esse dinheiro entrar, para o São Paulo fazer outros investimentos. É o que deu para entender nessa conversa que eu tive com essa pessoa ligada ao São Paulo Futebol Clube. O jogador teria custado aproximadamente 4 milhões de dólares e o contrato, quando aprovado, se passar por esses estágios burocráticos, o que eles estão imaginando que vá acontecer, aí, entrando esse dinheiro, aí o São Paulo vai tentar ressarcir o seu próprio cofre, que já teria investido 4 milhões de dólares para pagar o Banfield da Argentina e esse restante para fazer outras aplicações. Mas isso se o dinheiro chegar, se esse fundo de investimento for aprovado e conseguir capitalizar de uma maneira que eles estão imaginando, com placas de publicidade, o canal São Paulo Play. Bom, fica essa dúvida aí. Eles desembolsaram, então, sem ter o dinheiro, desembolsaram, pelo que disseram, 4 milhões de dólares, sem ter o dinheiro, imaginando que esse contrato, que esse contrato de garantia de investimento possa efetivamente passar a existir, porque de fato ele nem existe ainda, e aí o São Paulo teria recursos para aplicar em outras frentes. E uma delas, o Luciano outro dia tornou público, não de uma maneira direta, de maneira indireta, o Rogério Ceni mais de uma vez falando sobre essa dívida da diretoria, dívida antiga, pagamento de premiação, de bicho, teve parte daquela questão ainda da pandemia, que parece que foi saldada. Se tinha esse dinheiro em caixa, investiu-se esse dinheiro, imaginando que depois vão pintar os recursos desse tal fundo que ainda não existe, e aí vai sobrar não, aí vai ficar esse dinheiro que já foi investido para pagar o clube argentino, fica aí então esse dinheiro para pagar outras dívidas mais, e não são poucas que o São Paulo tem. Fica essa questão, o São Paulo então teria pago o clube argentino nesses aproximadamente 4 milhões de dólares, imaginando esse dinheiro do fundo, de um fundo que ainda nem existe e que se espera, claro, que ele possa existir, ser aprovado, que passe pelos estágios burocráticos para que aí efetivamente a capitalização desses recursos aconteça e o dinheiro que poderia ter sido usado em outras frentes já foi usado para tirar a dívida do Banfield da frente e o São Paulo precisa agora arrumar essa fonte de receita para quitar outras dívidas, e o Luciano deixou claro outro dia sobre essa dívida com o elenco. O Rogério Ceni também já falou de salários atrasados, de bichos, de direitos atrasados, e isso tudo compromete o São Paulo no seu desempenho, no seu planejamento, na sua meta para a próxima temporada. 2022, reta final, resta ao São Paulo agora imaginar uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. E no domingo tem esse jogo difícil, o São Paulo desfalcado, jogo difícil contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser no Allianz Parque. E aí bola que segue, são as rodadas decisivas para a gente imaginar o futuro do São Paulo, ou pré-Libertadores ou mais uma vez a Copa Sul-Americana. Com relação ao Galopo, é aquela coisa que fica, né? Se o assunto repercutiu, é porque tem um fundo de verdade. Se incomodou a ponto da direção ou de pessoas ligadas ao São Paulo nos procurarem para dar um outro posicionamento, é porque há um fundo de verdade em tudo aquilo que a gente divulgou. De qualquer modo, fica a credibilidade, o posicionamento do time do São Paulo e bola para frente. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, vai continuar pesquisando e investigando e procurando as nossas fontes de informação para trazer notícia para você. O caso Galopo é esse aí. O São Paulo está esperando a aprovação do fundo de investimento. Só que esse fundo de investimento que ainda não existe já pagou o clube argentino, o Banfield, pela contratação do Galopo.
E não é pouco dinheiro, hein? Nós estamos falando em 4 milhões de dólares, segundo fontes ligadas ao São Paulo. O que a gente tinha apurado é que seria de 6 milhões de dólares, aproximadamente 30 milhões de reais. Vamos acreditar na fonte oficial, ainda que as nossas fontes também sejam muito quentes e verdadeiras. A verdade, talvez a gente, 100% da verdade, talvez a gente nunca consiga chegar. Mas a gente chega próximo. Vamos ouvir todos os lados sempre. É o pilar básico do jornalismo. A gente fica por aqui, gostaria da sua informação, do seu palpite, informação não, do seu palpite, da sua opinião, do seu comentário em relação à questão do Giuliano Galopo, do São Paulo, desse fundo de investimento para capitalizar recursos, e não são poucos esses recursos. A gente está falando aí de uma carta de crédito de 6 milhões de dólares. Ah, e sobre a questão do São Paulo recorrer a bancos, não foi dito nada, mas entre linhas dá para entender que não há necessidade, pelo menos no caso da contratação do Galopo. Sobre as outras dívidas, aí são outras dívidas, são outras histórias, e a gente vai continuar atento por aqui, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!